Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, bonjour, bonne nuit, buonasera, buongiorno e por aí vai. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui trocar umas palavrinhas de algumas coisas que eu já vinha percebendo já há algum tempo, mas eu não me recordo de ter tocado nesse assunto. Porém, se eu toquei nesse assunto, talvez eu vá falar alguma coisa a mais, né? Que seja necessária. É sobre viagens missionárias, viagem em missão. Irmãos que viajam em missão da obra de Deus. Bom, o entendimento que eu tenho de viagens missionárias, viagens em missão da obra de Deus, a obra de Deus que é Cristo morto na cruz, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia e elevado aos céus com glória para ser nosso intercessor diante de Deus o Pai, essa missão ela é de todos os crentes. Esse é o ministério universal de todos os cristãos, daqueles que professam a fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, todo cristão chamado a crer em Jesus e no seu Evangelho, ele é um missionário por natureza. E diria até que por obrigação, não é? Eu me recordo há uns anos atrás, e isso daí a minha mãe também confirmou já, dizendo da época dela, que quando tinha uma viagem, né, que algum irmão tinha que viajar por algum motivo tal, enfim, seja lá qual fosse o atendimento, era anunciado na igreja e a maioria dos irmãos e das irmãs acabavam fazendo aquilo que Deus tocava no coração e ia diretamente naquele irmão que iria viajar, ou naqueles irmãos. E davam a quantia na mão deles, assim como se dava antigamente a coleta. Eles não olhavam a quantidade, colocavam no bolso e acabavam viajando. Muitos também viajavam com as suas próprias condições e esse dinheiro acabava sendo uma própria ajuda para suprir necessidades de pessoas nos lugares que eles iam e, enfim, tantas outras coisas. Mas tudo mudou, né? Hoje, com a tecnologia avançada da maneira que está, o meu pensamento é que não há necessidade de nenhum ancião, cooperador, diácono, viajar daqui do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Japão, para falar algum ensinamento, alguma coisa que saiu nas reuniões lá deles, que é todo dia, né? Todo dia tem uma revelação nova. Todo dia Deus desce no Monte Sinai, chamado Brás, para dar alguma novidade, né? Que a Bíblia em si, ela já não é mais nada. Então, assim, precisa de uma novidade todo dia. Esses ensinamentos era só juntar um dia as pessoas de determinados países e fazer uma videoconferência, por que não? Para que gastar tanto dinheiro com passagem, com estadia, com restaurantes, com tanta coisa, sendo que isso é para tratar com aqueles que, entre aspas, já pertencem à fé cristã e só necessitam de alguma pseudo nova luz que vem lá. Para que essas viagens? Para que esses gastos? E aí eu fico pensando que a obra missionária de Jesus é aquela que diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas estas coisas. Primeiro fazer discípulos, ou seja, o ensino, e depois batizar. Não é batizar e depois dar ensino. É o contrário a ordem aí. E aí eu fico me perguntando, por que essas viagens missionárias elas não acontecem para países, por exemplo, como o Paquistão, o Afeganistão,
O próprio país aquele país que é bem rico, milionário, eu vou me esquecer agora, que os magnatas gostam de passear lá, Dubai, que lá não é permitido entrar nem Bíblia. Dubai é rico, mas é um país totalmente teocrático, é muçulmano. Por que não viajam para a Rússia para anunciar o evangelho? Essa é a obra de missão. Agora, você transmitir ensinamento, você faz uma videoconferência, né? Assim, esses gastos, eles são, assim, demonstrados para a igreja de uma forma clara e objetiva quanto foi gasto de passagem, ida e volta, mais taxas, mais restaurantes, mais hotéis, mais translados e etc, etc. Eu não sei porque eu não me recordo da época que eu congregava de ver isso fixado em nenhum lugar e de ninguém citar em cima do púlpito quanto foi gasto. Então eu penso que a obra missionária, ela também é uma obra de suprimento espiritual, mas suprimento material. Aqui no Brasil nós somos um país de terceiro mundo, né? Nós somos de terceiro mundo, somos um país pobre e imagine a pobreza que muitos sofrem e passam, as necessidades, as agruras. E aí a gente vê algumas pessoas dizendo que não, mas é suprido, todo mundo é suprido, porque não é, gente, para com isso, pelo amor de Deus, porque eu estou assim dentro da casa e das casas de pessoas da obra da piedade e que não nos conta isso, né? Eu tô aqui vizinho da filha de um diácono, né? E que a mãe também é da obra da piedade. E assim, não é bem assim que estão contando por aí em videozinhos para tentar enganar trouxa, tá? Tem muita gente passando necessidade, eu diria até que fome, e dormindo e acordando no escuro, porque tem até a luz cortada, desempregado, porque vira um cachorrinho, porque isso, porque aquilo, e assim, e o dinheiro gasto aí em viagens internacionais. E o mais interessante, não vai um ou dois irmãos, porque Jesus falou de ir 2 em 2, né? Eles vão de 4, de 5, de 6, assim, é impressionante, porque eles fogem totalmente dos ensinos bíblicos, né? Ir de 2 em 2, né? Não levar nada consigo. Essa é a obra missionária que nós lemos na Bíblia, né? Paulo mesmo tinha o seu companheiro Barnabé, eram em 2, não é? Paulo apóstolo podia pedir suprimentos financeiros para as igrejas que ele fundou, para ir indo para outros locais, e ele mesmo disse que não foi pesado para ninguém. Ah, mas os irmãos não estão sendo pesado para ninguém. Será? Será mesmo? Pesado para ninguém ou não está sendo pesado para muitas pessoas, porque muitas pessoas contribuem e ninguém fica sabendo quem é esse alguém que pesou? Porque de repente uma pessoa ela deu R$10 de coleta e o outro deu R$1.000 de coleta. Mas o que deu R$10 de coleta às vezes só tinha aquilo para comprar pão e leite. Então aqui fica um questionamento. É um questionamento e são só assim pensamentos e perguntas, não são acusações. Mas não é muito estranho essas viagens? Todo mês praticamente é irmãos viajando para a Europa, para os Estados Unidos e por aí vai, né? E os países que não têm o evangelho, como é que vocês vão fazer? Porque Jesus disse que só voltaria quando o evangelho tivesse sido pregado no mundo inteiro para vir o fim. Se a congregação cristã no Brasil ela possui a graça de Deus ou ela é a graça maravilhosa, Jesus vai voltar só daqui 6.000 anos, né? Se depender do evangelho pregado pela congregação cristã no Brasil, né? Porque é um evangelho que se concentra num país e quando está em outro país, as pessoas que estão lá são desse país, Brasil. Era esse meu questionamento, minhas perguntas e a minha meditação. Uma boa tarde a todos e nos vemos uma próxima. Beijos!